Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Eu fico feliz de estar com os irmãos aqui. Mais uma igreja que eu conheço. Deus seja louvado. Você trouxe sua Bíblia. Abra comigo em Mateus capítulo 13. Quanto você acha? Eu sou o presbítero Samuel. Nós somos da Assembleia de Deus. Está acompanhando a minha esposa Natália, a minha filha de 5 anos, Antonella, o meu bebezinho de 6 meses, o Estevam, e o Larão. A Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado que irmãos. Eu agradeço pelo irmão da igreja. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. João nos acompanha. Mateus capítulo número 13, versículos número 1. Vocês estão me ouvindo? Amém. Não, tá bom. Aleluia. Eu só preciso saber que você tem celular. Que oração. 1 hora para pegar? Ô, Glória. 1h30. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim minha Bíblia. Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, o outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Ô, Glória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glorifica a Deus por estar aqui. Eu quero agradecer a Jesus por mais uma oportunidade. Glória a Deus. Agradecer também ao nosso irmão Rafael. Deus abençoe, como disse a pastor Felipe, pastor Rafael. Deus te abençoe muito. Muito obrigado pelo convite. Eu já não sei o número de igrejas que eu já preguei assim, eu já perdi a conta. Deus seja louvado. Mateus capítulo 13, a Bíblia vai nos dizer a palavra do semeador. A palavra do semeador. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa palavra. Ou talvez você já até tenha lido ela. Essa palavra ela nos traz algumas informações que eu quero aplicar para nós nos dias de hoje. Trazer para nós nos dias de hoje um ensinamento que eu tenho certeza que vai agregar nas nossas vidas. Jesus aqui no verso 1, a Bíblia diz: tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. O que estava acontecendo aqui? Em mais um dia de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele estava ensinando algumas pessoas, que era de costume ele fazer. A Bíblia diz que ele estava pregando, estava ensinando, estava orientando as pessoas. Ao ponto da Bíblia dizer que as pessoas ficavam ao pé de Jesus, ou seja, ficavam pertinho dele. Quando a Bíblia
ela nos relata que Jesus ele pregava, ou curava, ou alimentava uma multidão eram muitas pessoas. Então aqui muitas pessoas sentavam perto de Jesus para ouvir ele pregar. Por que as pessoas sempre ficavam pertinho de Jesus quando ele pregava, quando ele ensinava, ou quando ele orientava? As pessoas ficavam perto de Jesus porque o que vem de Jesus é bom. Aleluia. Quando Jesus ele ensinava, quando Jesus ele pregava, as pessoas tinham o entendimento que o que vinha dele era bom. Porque nós todos sabemos que a sua palavra é boa, a sua glória é boa, a sua presença é boa. Então as pessoas ficavam perto dele porque elas entendiam que o que vinha de Deus era bom. Só que não agrada a todos. Eu não sei se a igreja tem se trouxe comigo, mas olha para uma pessoa e diz o que vem de Deus é bom. Glória a Deus. Não vai agradar. Nós precisamos entender que tudo que vem de Deus sempre vai ser bom para as nossas vidas. Aleluia. Mesmo se a gente não querer o que está acontecendo. E quando eu falo que o que vem de Deus é bom, porém não agrada, isso me lembra de duas passagens bíblicas. A primeira é de João, capítulo de número 6. Em João, capítulo número 6, a Bíblia diz que Jesus e os discípulos estavam no deserto já fazia 3 dias. Um dos discípulos olha para Jesus e fala assim: olha, o povo está com fome. Despede essa multidão. Só que nós todos sabemos que não tinha como Jesus despedir de uma multidão no meio do deserto, se já fazia 3 dias que eles não se alimentaram. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala assim: o que é que nós temos? Apenas 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus ele pega 5 pães, pega 2 peixes e ele alimenta uma multidão de uma forma sobrenatural. Além de ele alimentar a multidão, a Bíblia também diz que sobrou 12 cestos cheios. Só que quando Jesus ele alimenta a multidão, a Bíblia diz que Jesus se retira desse local. E ele vai para o outro lado da margem. Quando as pessoas perceberam que Jesus já não estava mais ali, eles sentiram falta de Jesus. Ao ponto deles querem mais uma vez ir atrás de Jesus. E a Bíblia diz que eles atravessam o outro lado da margem, mas eles não encontram Jesus porque Jesus não estava ali. Eles ficaram sabendo que Jesus estava do outro lado ainda. O que eles fizeram? Ainda assim continuaram indo atrás de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que quando eles atravessam o outro lado da margem, a Bíblia diz que eles encontram Jesus, só que aí acontece uma coisa. Quando eles dão de frente com Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala assim, diz assim: vocês não estão aqui por minha causa. Vocês não estão aqui porque sentiram minha falta. Vocês não estão aqui porque eu sou bom. Vocês estão aqui porque vocês querem ver os milagres que eu faço. Vocês estão aqui porque querem ver as maravilhas que eu faço. Vocês estão aqui porque querem que eu sacio a fome de vocês de novo. Não estão aqui por minha causa, mas estão aqui porque sentiram fome de novo. A Bíblia diz que Jesus começa a pegar até mais um pouco pesado que isso, ao ponto de as pessoas começarem a ficar um pouco nervosas com o que Jesus está dizendo. Porque Jesus começou a dizer: olha, sabe quem que eu sou? Eu sou a água da vida. Se você beber de mim, nunca mais será sede. A Bíblia diz que ele era o próprio Deus. A Bíblia diz que ele era o Filho de Deus. Portanto, as pessoas começaram a ficar nervosas com a sua palavra. A Bíblia diz em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por mim. Ninguém vai ao Pai se não ser através de mim. A Bíblia diz que quando ele disse que ele era o próprio Deus, as pessoas ficaram bravas e nervosas com ele e deram as costas para Jesus. Por quê? Porque Jesus não saciou o ego deles. Porque Jesus não fez o que eles queriam naquele momento. E muitas das vezes, irmão, na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente pede alguma coisa, quando a gente quer alguma coisa de Deus, e Deus ele não nos dá na hora, geralmente a gente fica bravo, a gente fica bicudo, a gente não gosta, e muitas das vezes nós viramos as costas
A Bíblia diz que eles deram as costas para Jesus e foram embora. A Bíblia diz que os 12 discípulos ficavam olhando. Eu fico imaginando, varão, os 12 discípulos olharam um para o outro e falaram assim: João, você está vendo isso? Pedro, pelo amor de Deus, como é que a gente vai lidar com isso agora? A Bíblia diz que Jesus liga para os 12, os que eram verdadeiramente seus discípulos. O que é que vocês estão olhando? Vocês querem ir embora também? O momento é esse. Quer desviar? O momento é esse. Quer sair da igreja? O momento é esse. Não está agradando? O momento é esse. A Bíblia diz que Pedro se levanta e fala: Senhor, para onde nós viemos e só tu tem as palavras de vida eterna? Que crente em Deus é bom, só que às vezes não vai agradar. Só que nós temos que ser que nem Pedro. Não tem de onde eu ir, só tu tem as palavras. Você já deve ter ouvido o varão da Bíblia chamado Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Isso aqui é muito importante. A Bíblia diz que numa conversa entre Deus e Satanás, a Bíblia diz que Deus olha para Satanás e fala: você viu lá embaixo o meu servo Jó? Satanás fala assim: vi, ele é um homem obediente, temente, fiel a mim. Deus fala que ele é um homem obediente, temente e ele é fiel. Preste atenção no versículo. Não foi Satanás que falou de Jó para Deus. Foi Deus que falou de Jó para Satanás. Porque quando você é um crente sincero aqui em cima, o seu testemunho é mencionado lá em cima. A Bíblia diz que Satanás vira para Deus e diz: olha, ele é assim, sabe por quê? Porque ele tem boas famílias, ele tem bons animais, ele tem saúde, ele tem bons filhos. Então, porém, deixa eu tocar na vida dele para ver se ele ainda permanece na mesma essência. Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele ainda continua te louvando, te glorificando, sacrificando pelos seus filhos. A Bíblia diz que Deus fala para Satanás: olha, você pode tocar em tudo, menos na vida dele. A Bíblia diz que numa certa feita, Jó, ele perde todos os seus bens, todas as suas riquezas, todos os seus gados. A Bíblia diz que Jó perde os seus 10 filhos no mesmo dia. A Bíblia diz que Jó, ele adquire uma doença chamada lepra. A Bíblia chega a mencionar que a lepra de Jó era tanta que somente com as suas unhas não era o suficiente para se coçar, ao ponto dele ter que se coçar com caco de telha. A Bíblia diz que Jó passou por inúmeras tribulações, ao ponto dos seus amigos virar para ele e dizer: Jó, você só pode estar passando por isso porque você deve estar em pecado. Mas Jó também tem uma frase que ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Os amigos de Jó disseram que ele só podia estar em pecado, ele falou que não estava. A Bíblia diz que a mulher de Jó fala: Jó, esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus de excelência que a gente serve a vida toda. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele diz: mulher, se eu nasci pelado do ventre da minha mãe, pelado da minha mãe, se morreu. Se Deus me deu tudo que eu tinha, Deus tem autoridade de tocar, de tirar e fazer o que Ele quiser. Mas Ele não vai deixar de ser Deus por conta disso. Ou seja, está difícil, tá? Mas Ele ainda continua sendo Deus. Está complicado, tá? Mas Ele ainda continua sendo Deus. Toda dificuldade, nós chegou, mas Ele ainda continua sendo Deus. A Bíblia diz, em Jó capítulo 14, versículo 7, ele diz que ainda há esperança para a árvore. A Bíblia diz que Jó capítulo 19, versículo 25, ele dá um brado gritando: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas Ele ainda continua sendo Deus. Não está negando, mas Ele ainda continua sendo Deus. Porque, irmãos, o que vem de Deus é bom, porque a prova que foi enviada a Jó foi permissão de Deus. O que vem de Deus é bom, só que às vezes não vai agradar. Você lembra que está escrito em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, perfeita? Aleluia. Aleluia.
mesmo não sendo o que você quer no momento, mas ainda é a vontade de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia continua dizendo no versículo 3, e falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E é muito importante. Preste atenção numa coisa: todas as vezes que Jesus ele ensinava, principalmente por parábolas, não é à toa que o próprio Jesus ele disse que nós temos que pegar o Evangelho de uma forma que todos entendam. Porque quando Jesus ele sempre ensinava no cotidiano das pessoas. Quando ele diz: olha, eis que o semeador saiu a semear, algumas pessoas vão dizer que do outro lado do campo tinha um homem plantando, tinha um homem semeando ali. Então ele está fazendo, está vendo aquele homem? Pois é, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente foi caindo ao pé do caminho. Só que veio uma ave que representa o tipo do inimigo e pegou essa semente. Eu não sei se você sabe, mas nós somos uma semente. Quem sabe que nós somos uma semente? Levanta a mão. E toda semente ela tem que ser plantada em terra boa. Toda semente ela tem que ser plantada numa terra que vai dar frutos bons para Deus. Você lembra o que está escrito em João capítulo 12, versículo 24? Jesus escreveu assim: na verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, vai ficar só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. O que Jesus estava querendo dizer? Se a semente, se nós como semente cair na terra representa entrar em Cristo, viver uma vida totalmente para Cristo, esquecer das coisas do mundo e viver uma vida para Cristo. Ele estava dizendo: se nós como semente cair na terra, ou seja, se nós como semente entrar na igreja e não morrer para o mundo, a gente vai ficar só. Mas se a gente entrar na igreja e morrer para o mundo, nós vamos dar muito fruto. Glória, ficou bom, mas vai melhorar. Lembra o que está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32? A Bíblia vai estar escrito assim: Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu a sua vida para se andar com trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E ele vai para Pedro: quando tu te converter, aí você ajuda os teus irmãos. Eita glória! Isso foi uma palavra. Glória a Porque Deus. Pedro estava andando 3 anos e meio com Jesus, e Jesus fala para ele e fala assim: ó, você não se converteu ainda. Mas em Lucas 22, versículo 31, ele começa: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu a sua vida para se andar. Você percebe que Jesus não chama ele de Pedro, Jesus chama ele de Simão. Nós todos sabemos que Simão era o velho homem de Pedro. Então, quando Jesus não chama ele de Pedro, mas sim de Simão, ele estava dizendo: velho homem, velho homem. Misericórdia! A semente está caindo na terra, mas não está entrando. A pessoa está entrando na igreja, mas não está morrendo do mundo. Ele está dizendo: Simão, Simão, Satanás me pediu a sua vida para se andar. O que é se andar? Se andar é jogar de um lado para o outro. Por quê? Tem uma música mudando que as pessoas cantam: se anda, se andinha, vamos todos se andar. E quando eles cantam, como que eles dançam? É chacoalhando para lá e para cá, é sacudindo de um lado para o outro. Então ele estava dizendo para Pedro: Simão, Satanás me pediu a sua vida para se andar como trigo. Por quê? Porque crente que não se converte de verdade, fica se anda na mão de Satanás. Satanás pega a pessoa, joga para um lado para o outro, faz o que quer. Aleluia, Deus. Sangue e fogo! Glória a Deus. Aleluia. É difícil, tá? Crente que não se converte de verdade, Satanás se anda. Meu Deus! Joga a pessoa de um lado para o outro, faz o que quer. Eu vou chegar no renovo, na segunda. Glória a Deus. Aleluia! E ele fala: olha, Simão, Simão, esse Satanás me pediu a sua vida para se andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, aí você ajuda os teus irmãos. Por que Jesus fala para Pedro: quando você se converter, você ajuda os teus irmãos? Porque algumas pessoas dizem que nesse exato momento Pedro estava se achando super crente. Pedro estava se achando bom demais.
E era Jesus falando para ele: Pedro, baixa a bola que o grandão aqui sou eu. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Grande Deus. Nós vivemos um mundo hoje, Maravilhoso, Pai. e acredito que antes também, mas principalmente hoje, eu não sei se acontece aqui, mas às vezes tem pessoas que estão em dois empenhos, se acham super crente, se acham superficial demais. Quando as pessoas às vezes chamam alguns pregadores para pregar, sabe qual que é uma das coisas que eu pergunto? Quantos membros tem a igreja? Misericórdia. Porque dependendo da quantidade de pessoas, ele não vem. Disse que um pastor do Rio de Janeiro, que ele não quis pregar numa igreja onde tinha 300 pessoas. E o outro falou assim: olha, você tem que observar o trânsito. Você não pode colocar um Titanic dentro de uma piscina. Misericórdia. Quem aqui conhece a história do Titanic? Deus. Depois tu pesquisa a história desse pastor. Tem pessoas que, dependendo da quantidade de pessoas que tem na igreja, ela não vai pregar. Olha, não me convida não, tá? Porque eu só prego para mais de 15 pessoas. Eu só prego para mais de 20 pessoas. Eu só prego para mais de 100. Eu só prego para mais de 1000. Deixa eu fazer uma pergunta para mim, que sou pregador, para todos que estão aqui. Quantas pessoas tem que ter na igreja para pregar? Vai um dia que tu convidar alguém para pregar, e ele perguntar quantos membros tem na igreja, pergunta assim para ele: quem é o maior pregador da Bíblia? Sem conhecer de Bíblia, ele vai dizer Jesus. Aí ele fala assim: pois é, Jesus falou que para eles, se tiver 2 ou 3 já é suficiente. Glória, aleluia. E quantas pessoas tem que ter na igreja para nós pregar? Nesse momento, algumas pessoas vão dizer que Pedro estava se achando grande demais, porque talvez está andando com Jesus, porque ele já viu muita coisa que Jesus fez, ele até mesmo já fez algumas coisas. O problema das pessoas hoje em dia é quando a gente não recebe o que a gente quer de Deus. O problema de muitas pessoas hoje em dia é que a gente quer as coisas, só que nós queremos as coisas na hora. E muitas das vezes nós batemos no peito e falamos: Senhor, mas eu prego a sua palavra, eu louvo a sua igreja, eu limpo a sua igreja, eu faço a diferença, e eu não mereço nada. E às vezes Deus vem falar assim: mas ainda não é o momento. Muitas das vezes Deus vai falar não para nós, e mesmo não agradando, a gente vai ter que aceitar o não de Deus. Porque Deus, ele sabe exatamente o que a gente precisa, e ele sabe exatamente que nessa hora, Obrigado, Deus. essa hora não é a hora. Só que o problema é que às vezes nós não aceitamos o não que vem dele. E nós todos sabemos, Varão, que o não de Deus é o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Mesmo não agradando, mas o não ainda é o cuidado dele. Quem aqui conhece ou sabe quando o Eliseu Rodrigues ele fala assim: aprenda a ouvir não, porque a Bíblia já começou com não. Quando a Bíblia diz: não comerá do fruto. E ele fala assim: Deus disse não para o primeiro nome da história, Adão, não vai comer do fruto, porque se comer morre. Deus disse não para o homem de mais intimidade com ele no Antigo Testamento, Moisés, não vai entrar na terra. Deus disse não para o homem mais paciente do Antigo Testamento, Jó, só quando a prova acabar é que eu vou falar com você. Deus disse não para o homem, para o Deus que se fez homem, não vou arrancar o cálice de ti. E Deus disse não para o maior cantador de igreja do Novo Testamento, Paulo, eu não vou arrancar o espinho, mas a minha graça te basta. E o meu poder de perfeição. Irmãos, às vezes Deus vai falar não e a gente vai ter que suportar. Obrigado, Deus. É o que Jesus estava falando para Pedro: olha, quando você se converter, ou seja, dá uma segurada, não, tá? Aleluia. Ele disse: quando você se converter, aí você ajuda os seus irmãos. E ele continuou dizendo assim: e quando ele cantava, versículo 5, e a outra parte caiu. Quando você abre uma parte da semente caiu perto do caminho e vieram as aves e ficou no meio. E a outra parte caiu em pedregais.
a semente. A Bíblia diz que quando o semeador estava semeando, uma das sementes caiu ao pé do caminho. E quando a semente caía ao pé do caminho, a Bíblia diz que essa semente ela cai no local aonde esse local não tinha terra funda. E a Bíblia diz que por não ter terra funda, essa semente cresceu rapidinho. Rápido até demais. Só que uma terra que não tem profundidade não dá tempo de criar raiz. A Bíblia diz que quando essa semente cresceu, ela não cresceu. Só que o primeiro problema derrubou ela. Por quê? Porque não deu tempo de criar raiz. Porque a terra não era profunda. E o que eu trago para os nossos dias? Que crente que não tem profundidade com Deus, o primeiro problema derruba ele. Mas o crente que tem profundidade com Deus, pode vir o primeiro, o segundo, o terceiro problema que ele ainda vai estar de fora. Aleluia. Obrigado, é muito importante. Nós todos sabemos, irmãos, que uma árvore ela não cresce primeiro para cima, primeiro ela cresce para baixo. O crescimento da árvore para baixo é criando raiz, é se fortalecendo. Só que nós todos sabemos que quando ela cresce primeiro para baixo, ela não aparece. O problema de muitas pessoas é que elas querem crescer para cima para aparecer. Se esquecem de crescer para baixo para se fortalecer. Olha o que está escrito em em Mateus capítulo 6. Nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, e que o Pai que te vê em secreto te recompensará. O problema é que muitas vezes nós queremos aparecer na frente das pessoas e não queremos desaparecer na frente delas para aparecer na frente de Deus. Às vezes nós não gostamos de criar raiz, não gostamos de nos fortalecer. É por isso que muitas vezes os primeiros problemas que vêm, a gente cai. Os primeiros problemas que vêm, a gente compra. Porque nós estamos sendo crentes, irmãos, que cria raiz na presença de Deus. As pessoas têm que olhar para nós numa época e numa outra época olhar para nós e dizer: nossa, que diferente que você está. E você vai dizer: sabe o que houve? É que eu criei raiz. É que eu me fortaleci. Aleluia. Porque criar raiz, irmão, você não vai aparecer. Mas é desaparecendo que você está crescendo. Glória a Deus. Ninguém está vendo, mas você está em constante oração. Ninguém está vendo, mas você está lendo Bíblia. Ninguém está vendo, mas você está em jejum. Ninguém está vendo, mas você está se consagrando. Está crescendo, mas está crescendo. Porque um crente que não cria raiz, ele acaba sendo um crente fraco. Um crente que não cria raiz, ele não tem uma dependência de Deus. Eu não sei se você sabe, mas nós todos que estamos aqui dentro, nós somos a carga que o mundo tem. Nem sempre as pessoas vão olhar para você o que você é por dentro. Geralmente elas vão olhar para você o que você é por fora. Lembra que está escrito em 2 Reis, capítulo 4? A Bíblia diz que a mulher sunamita vira para o seu marido e diz: eu vejo que este homem que passa entre nós, ele é um santo homem de Deus. Não foi Eliseu que falou para a sunamita que ele era um homem de Deus. Foi a sunamita que percebeu que ele era um homem de Deus. Aleluia. Porque crente que cria raiz com Deus, com certeza, onde ele passa, ele faz a diferença. Levanta a sua mão, eu vou dizer a Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é realmente diferente. Vão ver que você foi renovado. Vão ver que você recebeu o renovo de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que houve contigo? Tu até parece um novo convertido. Antes era uma pessoa nervosa, hoje é uma pessoa calma. Você vai dizer: pois é que eu tive vida profunda com Deus. Antes era uma
renovação ela vem também quando você tem vida profunda com Deus. Sabe por quê? Porque se a gente sair daqui no culto avivado, renovado, mas não manter essa vida profunda com o Criador, não vai servir de nada. Grande Pai. Porque renovação do nosso espírito não é só dia de culto. Porque culto é apenas 2 horas. A presença de Deus é 24 horas. Nós temos que ser a diferença. As pessoas que olham para nós vão dizer, cara, você realmente mudou, você é muito diferente. Você fala diferente, a irmã anda diferente. O varão que prega diferente. As pessoas têm que ter uma transformação na nossa vida de dentro para fora e também de fora para dentro. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. O que isso significa? Que tem que acontecer na nossa vida uma metamorfose mesmo. É Deus, aleluia. Tem que acontecer um renovo mesmo. Nós temos que renovar a nossa mente de preferência todos os dias. É como se você fosse para um lugar que você sabe que aquilo não vai ser bom para você. Você volta para trás. Algumas pessoas elas pensam que voltar para trás, se for para Jesus, é algo vergonhoso, mas não é. Voltar para Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Nós precisamos ter vida profunda com Deus, nós precisamos ter vida profunda com o Criador. Glória a Deus. O problema das pessoas que não têm vida profunda com Deus o problema das pessoas que não têm vida profunda com Deus, sabe o que acontece, Pai? Quando elas estão no mundo, posso falar, pastor? Tem verdade? Quando elas estão no mundo, quando toca música mundana, caramba, a pessoa quase sequer atende ele. Quando toca um pagode, quando toca um funk, a pessoa dá mas quando vem para a igreja, e toca um louvor avivado, a pessoa parece que ela está engessada. Eita glória! Ela não consegue glorificar, parece que a sua boca está costurada. Parece que o seu braço está engessado porque ele não consegue levantar a mão para dar glória. Irmão, nós temos que dançar. Você lembra quando Davi, ele trouxe a arca da aliança para Jerusalém? A Bíblia diz que ele entra dançando na presença de Deus, porque ele trouxe a presença de Deus para casa. Então, pastor, quem fala assim, sabe por que eu não danço brau? Porque o rei do brau, James Brown, já morreu. Sabe por que eu não danço pop? Porque o rei do pop, Michael Jackson, já morreu. Sabe por que eu não danço rock? Porque o rei do rock, Elvis Presley, também morreu. Mas sabe por que quando toca louvor na igreja, eu entro e danço na presença de Deus? Porque a minha Bíblia diz assim, porque é que você está procurando dentre os mortos aquele que vive. É por isso que nós dançamos na presença dele. É por isso que nós nos alegramos na presença dele. Porque ele veio e resolveu o problema para nós. Glória a Deus, aleluia. Veio e resolveu tudo completamente para nós. Nós nos Aleluia. alegramos na presença de Deus. Nós dançamos na presença de Deus. Porque aonde a presença de Deus está, ali tem liberdade. Versículo 7 vai dizer assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Isso aqui é mais uma vez que o semeador estava colhendo, estava plantando. Quando ele plantava, a Bíblia diz que uma das sementes ela cai aonde tem espinho. Só que a Bíblia diz que essa semente ela até cresceu no meio dos espinhos. Só que quando ela cresceu demais, a Bíblia diz que os espinhos começaram a alfinetar elas.
ao ponto de atrapalhar o seu crescimento. Isso representa para nós que muitas vezes nós até estamos crescendo dentro da igreja, até estamos crescendo no ministério, só que os problemas do mundo atrapalham o nosso crescimento aqui dentro. Os problemas da fora atrapalham o nosso crescimento dentro do nosso ministério. Por quê? Porque aqui dentro é fácil ser crente. Aqui dentro ser crente é algo simples. Deixa eu falar um negócio para nós. Nós não somos crentes aqui não, tá? Aqui dentro, tá? Nós somos crentes lá fora. Glória a Deus. Aleluia. É lá fora que o bicho pega. É Deus. Por quê? Porque pregar todo mundo prega, entendeu? Porque louvar todo mundo louva, se for o caso. Evangelizar, nós vamos rodar na presença de Deus, todo mundo faz isso. E lá fora. Se comportar aqui dentro, todo mundo se comporta. E lá fora. Falar a verdade aqui dentro, todo mundo fala, mas e lá fora. Glória a Deus. Nós não somos crentes aqui, nós somos crentes lá fora. É lá fora que vai definir quem realmente nós somos. Meu Deus, aleluia. Porque se nós só somos crentes aqui e não somos crentes lá, desculpa falar, mas nós nunca somos crentes não. Aleluia. Aleluia. Porque se você é crente, dependendo aonde lugar que você está, não é crente não. Você lembra de José? Em Gênesis capítulo 37, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi vendido para o Egito e se passou Gênesis 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, no 44, no 45, versículo 4. A Bíblia diz que José olha para os seus irmãos e diz: ei, chegai-vos aqui. Eu sou José, vosso irmão, a quem vim desde para o Egito. De Gênesis capítulo 37 ao 45, havia passado 20 anos. Então era José 20 anos numa terra estranha. Era José 20 anos numa terra onde as pessoas não serviam ao mesmo Deus de Israel. Era José 20 anos numa terra onde as pessoas não tinham os mesmos costumes, as mesmas doutrinas, onde as pessoas não serviam ao Deus de Israel. Só que em Gênesis 37, quando José estava na casa de seu pai, a Bíblia diz que ele era crente. Só que mesmo 20 anos depois, José não se corrompeu porque ele trocou de lugar. Existe uma palavra no dicionário chamada deformidade. É algo que se deforma. É mesmo se você pegar uma garrafa PET, você olha para ela, você vê que aquilo é uma PET. Mas se você trocar ela de ambiente, se de repente você pôr ela dentro do fogo, você percebe que ela vai se deformando. Muitas vezes tem pessoas que é assim. Eu sei que vai ser difícil agora, Deus, mas tem pessoas que às vezes está igual essa PET, quando está no lugar, tem uma forma, quando troca de lugar, tem outra forma. Meu Deus do céu, aleluia. Quando José ele disse para os seus irmãos em Gênesis 45, verso 4, ele diz: chegai-vos a mim, eu sou José, vosso irmão, a quem vocês mesmo venderam para o Egito. Nesse momento ele estava se apresentando para os seus irmãos. De uma forma teológica, quando você dá um nome para uma pessoa, você também dá uma identidade para ela. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Você, quando foi mãe, você dá uma identidade para o seu filho. Você, quando foi mãe, você também deu uma identidade para o seu filho. E essa identidade, ninguém me fala. Que identidade é essa? O nome. Quando José, ele diz: chegai-vos a mim, eu sou José, ele estava dizendo: hey, eu ainda sou o mesmo, eu não mudei. Aleluia. Mesmo 20 anos em terra diferente, eu ainda permaneço na mesma essência. Eu não deformei o meu caráter porque eu troquei de lugar. Eu não deformei o meu caráter porque eu troquei de ambiente. Eu era crente na casa do meu pai, eu
Eu ainda sou crente aqui em Terra Estranha. Eu sou crente na igreja, eu sou crente na escola, eu sou crente na faculdade, eu sou crente na rua, eu sou crente na escola, eu sou crente na casa do amigo, aonde eu piso a planta dos meus pais. Todos têm que saber que eu sirvo ao Deus de Israel. Grande Deus. Eu sou mesmo. Nós temos que ser crente, nós temos que ser referência. Não só da igreja, mas de Deus também. Não só dentro da igreja, mas fora também. Nós precisamos ter esse entendimento dentro de nós. Olha só, eu sou o mesmo em qualquer lugar. As pessoas quando chegam e elas estão fofocando, elas têm que dizer assim: olha, chega de fofoca porque chegou um crente no local. Chega de falar de pornografia porque chegou um crente no local. Chega de bate-família, porque chegou um crente. Chega de falar palavrão, porque chegou uma pessoa que é luz na terra. Aleluia. As pessoas têm que olhar para nós e ver que realmente nós somos diferentes. Porque quando você está dentro da igreja, você vira alvo de muita coisa, principalmente da boca dos outros. Principalmente se você não nasceu em berço evangélico. Que muitas das vezes as pessoas vão pegar o seu passado para tentar atrapalhar o seu presente. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: o varão me pintou e perdoou a vida toda. Agora está dizendo que é crente. A irmã descia até o chão. E agora está louvando a igreja. Pois é que eu tive vida profunda e fui renovado. As pessoas vão olhar para nós e vão querer pegar o nosso passado e querer atrapalhar o nosso presente e também o nosso futuro. Principalmente se a gente faz parte do ministério. As pessoas vão falar assim: olha, pastor, agora presbítero, agora faz parte da intercessão do louvor. Como se Jesus ele pegasse só quem realmente é bom. Você lembra do que está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 13? A Bíblia diz que depois de Jesus ter passado uma madrugada de oração, a Bíblia diz assim: que Jesus subiu no monte e chamou para cima quem ele quis. Nesse momento Jesus estava chamando os 12 discípulos. E vamos lá, quem que eram os 12 discípulos? Pedro, Tomé, Judas, meu Jesus. Tomé, nossa, perfeito. Só que a Bíblia vai dizer assim: que Jesus subiu no monte e chamou para si quem ele quis. Por que a Bíblia vai dizer que ele chamou para si quem ele quis? Porque quando ele escolhe, é ele que quer, não é os homens. As pessoas podem até dizer: a irmãzinha chegou agora na igreja, já está na frente louvando. Pois é, quem quer é ele. A graça é dele, ele dá a sua graça para quem ele quer. Mas o problema é que muitas vezes nós temos a tendência de dar mais importância pelo que as pessoas pensam a nosso respeito. Quando a gente vem do mundo e entramos na igreja e as pessoas começam a nos criticar, nós damos mais importância pelo que as pessoas falam de nós. Mas olha para cá, chamado Jesus de pecador. Jesus era pecador? Não era. Chamado Jesus de endemoniado. Jesus era endemoniado? Não era. Então por que tantas vezes nós damos mais atenção pelo que as pessoas pensam de nós, a não ser pelo que Deus pensa de nós? Quem te deu o ministério não foi homem. Quem te deu o ministério foi o grandão da Galileia. Aleluia. É ele que renova, ele que dá força. O valor é o que? A Bíblia diz em Isaías 40, verso 30 e 31. Os jovens se cansarão, os moços certamente cairão, mas aqueles que se esperam no Senhor renovarão as suas forças. Obrigado, Pai. E a Bíblia diz: e a outra caiu em boa terra, e deu fruto para 100, o outro para 60, e o outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, Glória, glória.
Glória a Deus. Aleluia. Eu vi, que ouça Glória a Deus. o Aleluia. que o Espírito diz para nós. Tu és santo, Pai. Aleluia. O problema é que muitas vezes nós temos atenção muito pouca sobre nós. Aleluia. As pessoas vão dizer que a gente não serve para ser crente. Que a gente não tem um estilo de crente. Que a gente não sabe pregar. Que a nossa voz não é adequada naquilo que eu. Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça Aleluia. que Deus tem para dizer para nós. Glória a Deus. Aleluia. Então nós não temos que dar atenção para as pessoas. Aleluia. Porque as pessoas são seres humanos, assim como eu e você. As pessoas erram, as pessoas pecam, as pessoas cometem pecados na carnalidade, assim como todos nós estamos propícios para comer. Mas o problema é que você viu algo. Só que você sabe que uma fruta numa árvore, quando ela está boa, ela é pepejada, não é? Por que muitas vezes as pessoas estão tacando perto de nós? Porque nós estamos dando fruto bom. Meu Deus! Obrigado, Senhor. Toda árvore que dá fruto bom é apedrejada. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que Deus tem para me dizer nesse dia. As pessoas podem até dizer, mas e se? E se as coisas não comprovar? Eu ainda fico na Bíblia. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado. E se as pessoas me desafiarem, eu ainda fico na Bíblia. E se as pessoas dizerem que eu não sou mesmo, que eu não presto mesmo, o que vale é a graça que Ele derrama sobre mim. Glória a Deus. Aleluia. O problema das pessoas, eu já vou finalizar. Aleluia, Pai. O problema de muitas pessoas é que nós temos dentro de nós um Deus vivo. Nós temos dentro de nós um Deus que nos dá uma esperança divina. Só que quando as pessoas nos perguntam quem é o nosso Deus, às vezes nós não temos capacidade de responder quem é Ele. Porque nós deixamos a intimidade com Ele de lado. Quando as pessoas perguntam o que o seu Deus pode trazer de bom para nós no Evangelho, às vezes nós não sabemos responder pela falta de conhecimento que Deus traz para nós. Nós deixamos Deus de lado, deixamos a presença de lado. E quando as coisas acontecem, nós não sabemos responder quem é Ele para nós. Você lembra quando Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar? A Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo dentro do barco. Só que o vento, as ondas, começaram a ficar fortes demais, ao ponto de colocar medo na vida dos discípulos. E o medo, ele tem uma função que é te paralisar. Jesus até está no barco, mas como a gente tem medo, nós ficamos paralisados. Aí eles acordam a Jesus e falam assim: não te importas que a gente morra? Jesus fala assim: homem de pouca fé. Aí mas que Jesus ele se levanta e ele acalma o vento. A Bíblia diz que ele acalma a tempestade. E os discípulos estavam assim: quem é esse que até o vento e o mar, quando ele manda, eles obedecem? É o que eu estou querendo dizer. Tem muita gente que às vezes anda com Jesus, os discípulos estavam andando com ele, mas não sabia quem ele era. Ao ponto de sair da boca deles: quem é esse? Que até o vento e o mar, quando eles mandam, eles obedecem. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui.
Se naquele dia eu pudesse estar tendo a oportunidade de responder para aqueles discípulos, quem é esse? Eu acho que eu responderia mais ou menos assim: que Jesus ele é. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro passivo. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta do seu povo. Em Josué, ele é o Senhor dos exércitos. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o valente feridor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta fiel. Em 1 e 2 Reis, ele é o rei soberano. Em 1 e 2 Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, ele é o nosso professor. Em Neemias, ele é o construtor. Em Esther, ele é o advogado. Em Jó, ele é o doutor eterno. Em Salmos, o nosso pastor. Em Provérbios, ele é sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. Em Cantares de Salomão, ele é maravilhoso. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações, ele enxuga as nossas lágrimas. Em Ezequiel, ele é maravilhoso das quatro faces. Em Daniel, é o quarto nome da fornalha. Em Joel, ele é o passador do Espírito Santo. Em Amós, é o carregador de nossos fardos. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro de dar espécies. Em Naum, ele é o vingador da lei de Deus. Em Abacuque, ele é o grito evangelista que clama pelo violento. Em Sofonias, ele é o salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da aliança perdida. Em Zacarias, ele é a fonte da casa de Davi. Em Malaquias, é o mensageiro de Deus. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem que veio buscar e salvar os que haviam sido perdidos. Em João, ele é o filho de Deus. Em João 1, ele é o verbo se fez carne. Em João 2, ele transforma tristezas em alegria. Em João 3, ele é o mestre eterno. Em João 4, ele é a fonte de água jorrada em vida eterna. Em João 5, ele é o pai de Israel, que não dorme nem tosqueneja, pois ele mesmo diz que se meu pai trabalha, eu trabalho também. Em João 6, ele é o pão da vida. Em João 7, ele é a água da vida. Em João 8, ele é o nosso pecados. Em João 9, ele é o nosso nome. Em João 10, ele é o nosso pastor. Em João 11, ele é a ressurreição da vida. Em João 12, ele intercede a nossa oração. Em João 13, ele é o mestre que é o exemplo a ser seguido. Em João 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, ele é a videira verdadeira. Em João 16, ele envia o Espírito Consolador. Em João 17, ele é bálsamo. Em João 18, ele é pureza. Em João 19, crucificado. Em João 20, ele ressuscitou.